Corte de verba por parte do Senai coloca a escola do bairro da Juventude sob risco. Presidente Bolsonaro vetou Cúpula Mundial do Clima no Brasil. País sediaria evento no ano que vem. Membros do Observatório do Clima lamentaram a decisão do presidente Bolsonaro. Tribunal Regional Federal da 4ª Região deve julgar pelo menos 4 recursos de réus em ações resultantes da Lava Jato. Marcada reunião entre Sindipetro e coordenador do Procon Criciumense. Rafael Búrigo é o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Criciúma. E ainda, especialistas em nutrição apostam nos benefícios da decisão do governo tomada esta semana de reduzir o açúcar dos alimentos industrializados. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 29 de novembro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Mudanças nas regras estabelecidas pelo Senai podem gerar um corte de verbas no bairro da Juventude. Se esta situação se confirmar, os cursos técnicos da instituição estarão ameaçados. O bairro da Juventude pode perder um convênio firmado com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Senai de Criciúma. O recurso está ameaçado porque uma regra do Senai exige que os alunos beneficiados com a verba nos cursos de aprendizagem estejam vinculados às indústrias. Segundo a direção do bairro da Juventude, essa parceria feita com o Senai existe há pelo menos 40 anos. Mas essa exigência de que os alunos estejam inseridos na indústria começou só agora, nesse ano. É claro que a gente quer se adequar. No caminhar do curso, pode-se ir colocando os alunos na indústria, buscando indústrias, para que esse aluno tenha esse apoio e essa aprendizagem até possa ser mais completa do que já é. Só que isso não pode ser uma condição. Não é isso que a gente pretende. A diretora explica que o convênio representa só uma parte dos custos totais com o setor, mas que é essencial para a continuidade do projeto. E além do repasse financeiro, a parceria garante ainda a certificação Senai aos alunos. Nós recebemos hoje do Senai 30 mil mês, em torno de 30 mil mês. Ele cobre 30% dos custos da escola, do Centro de Educação Profissional. Obviamente, quem ouve sabe, né? Não está cobrindo tudo, mas ele é extremamente significativo no nosso orçamento. E é claro que a gente não quer abrir mão disso sob pena de fechar uma escola. Hoje, há 540 alunos matriculados nos cursos profissionalizantes oferecidos no bairro da Juventude. Segundo a diretora, eles vêm de famílias com renda baixa e moram, em sua maioria, em áreas de vulnerabilidade. A perda do convênio e um possível fechamento desses cursos pode gerar, portanto, um grande impacto social. Quando a gente diz que traz esse aluno para cá, que muitas vezes tirou da boca do tráfico, tá? O que se pensa que fechar, quando se pensa, o que se traduz quando se pensa em fechar uma escola é que ele não se arrancou ele da boca do tráfico, mas se empurrou ele para dentro de uma situação ainda pior do que aquela que ele já vivia. Alguns alunos hoje matriculados já atuam nas indústrias, já que são inseridos no mercado de trabalho ao longo do curso. Mas a diretora ressalta que esse vínculo com a indústria não pode ser uma exigência, já que é a educação que deve ser porta de entrada e não o contrário. E colocamos esse aluno aqui dentro, no sentido de que ele frequente esses cursos, de que ele receba muito aprendizado, receba muito conteúdo, e também ele tenha também um trabalho de fortalecimento de valores, porque vem de famílias muito difíceis, e que isso então represente que ele possa alçar uma vida melhor, e depois que ele se forma, ou mesmo durante o curso, ele possa ser um adolescente aprendiz, que ele possa acessar
como adolescente aprendiz à indústria, mas isso não pode ser uma condição para que o convênio permaneça ou que o convênio permaneça na integralidade, que esse aluno seja já de início vinculado à indústria, para que ele possa ter coberto os custos, né, para poder frequentar a escola. O bairro da Juventude segue negociando essa condição com a diretoria do Senai, mas reforça que não vai abrir mão do trabalho da forma em que é realizado hoje na instituição. Nós pedimos, sim, que essa parceria não seja interrompida. O nosso desejo é que essa parceria permaneça. Por isso, para nós é fundamental, nesse momento, poder ter uma reunião com a direção regional do Senai, que eles nos ouçam, que eles nos trate de forma diferente daquela que se trata, não se ponha tudo numa vala comum. O presidente eleito Jair Bolsonaro recomendou aos futuros ministros que a Cúpula Mundial do Clima, o COP25, não seja realizada no Brasil. Ele justificou a decisão afirmando que as questões ambientais não colaboram para o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente. O Brasil, líder no combate ao aquecimento global, desistiu de sediar em 2019 a Cúpula Mundial do Clima COP25. A decisão é do presidente eleito de extrema-direita, Jair Bolsonaro. Nosso futuro ministro, eu recomendei para que evitasse a realização desse evento aqui no Brasil. Hoje a economia quase está dando certo apenas quase na questão do agronegócio. E eles estão sufocados por questões ambientais, que não colaboram em nada para o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente. Isso é um contraponto, mas é uma grande verdade. Horas antes, o Itamaraty havia anunciado a decisão de retirar a oferta de sediar a COP25, alegando restrições fiscais e orçamentárias e o processo de transição para a recém-eleita administração. O anúncio foi feito há poucos dias do início da cúpula COP24 na Polônia. Organizações de defesa do meio ambiente lamentaram a decisão. A realização desse evento aqui no Brasil. Bom, para o secretário executivo da ONG Observatório do Clima, Carlos Ritt, a decisão do Brasil de retirar sua candidatura para sediar a próxima COP25, a Cúpula Mundial do Clima em 2019, é negativa para a imagem do país. Segundo ele, o meio ambiente não pode ser tratado como um problema. Grupos ambientalistas reagiram ao anúncio desta quarta-feira do Brasil que desistiu de sediar a próxima COP25, a Cúpula Mundial do Clima, em 2019. O secretário executivo do Observatório do Clima, Carlos Ritt, disse que o meio ambiente não pode ser tratado como um problema. Segundo ele, o cancelamento é negativo para o país. A demonstração que haverá mais tolerância com o crime ambiental, isso torna a imagem do Brasil junto a seus parceiros estratégicos comerciais, alguns dos seus parceiros estratégicos comerciais, sob risco. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a decisão foi tomada considerando restrições orçamentárias e a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro em 1º de janeiro. De fato, é a transição de governo para um governo que não assume o mesmo compromisso, seja com a agenda global de clima, seja com a agenda doméstica de políticas públicas que vão levar o Brasil a reduzir suas emissões, a reduzir o desmatamento. A cúpula de 2019 deve ocorrer entre 11 e 22 de novembro. Jair Bolsonaro voltou a questionar nesta quarta a permanência do Brasil no Acordo de Paris sobre o Clima, aprovado em dezembro de 2015, e cuja implementação deve ser debatida na COP. Para o presidente eleito, algumas normas ambientais atuais não se justificam e asfixiam o agronegócio como motor da economia do país. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deve julgar pelo menos 4 recursos de réus em ações resultantes da Lava Jato. Entre os pedidos de reconsideração está a do ex-ministro Antônio Palocci.
Durante toda a manhã, a movimentação foi na Granja do Torto, residência oficial da Presidência da República, onde Jair Bolsonaro tem dormido durante suas passagens pela capital federal. O presidente eleito convidou ministros e auxiliares para um café da manhã. Participaram o ministro da Transição e futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, além do general Augusto Heleno, que assumirá o Gabinete de Segurança Institucional, e Gustavo Bebiano, que será o titular da Secretaria-Geral da Presidência. Bolsonaro também recebeu a visita do embaixador de Israel, Yossi Sheiley, mas a assessoria do presidente não informou o assunto tratado no encontro, que teve a participação do futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. A visita acontece um dia depois que o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, filho do presidente eleito, declarar durante visita aos Estados Unidos que a transferência da embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém é decisão tomada. Por volta das 14h, Jair Bolsonaro se reuniu com sua equipe de transição no Centro Cultural Banco do Brasil. Ele também recebeu autoridades e parlamentares. O presidente eleito tem ouvido muito as bancadas para decidir os nomes do primeiro escalão do seu governo. E o desafio continua sendo definir qual vai ser o formato e quantos serão os ministérios, que podem chegar a 20. E hoje teve novidades. Também pela sua conta no Twitter, Bolsonaro anunciou a escolha do ministro do Desenvolvimento Regional, pasta que será criada no novo governo e deve abraçar as atribuições de cidades e da integração nacional. Será Gustavo Henrique Canuto, que é servidor efetivo do Ministério do Planejamento e atualmente é secretário executivo da Integração Nacional. Também foi definido o nome para o Ministério da Cidadania e Ação Social. Será o deputado federal Osmar Terra, do MDB. Terra cuidará de áreas importantes, como Bolsa Família, além das secretarias do atual Ministério do Trabalho e Direitos Humanos. A pasta também vai incorporar esporte e cultura. O MDBista foi ministro de Desenvolvimento Social de Michel Temer. Ele se afastou do cargo em abril para concorrer à reeleição na Câmara dos Deputados. Terra foi indicado pela bancada social da Casa. Ele é o 18º indicado para compor o governo do presidente eleito. E durante sua participação na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, realizada nesta manhã no Palácio do Planalto, Onyx Lorenzoni afirmou que o Brasil é visto atualmente com desconfiança por governos estrangeiros e que as prioridades do próximo governo será a de tentar recuperar a confiança externa. Lorenzoni disse ainda que o futuro governo será aberto à interlocução com toda a sociedade brasileira e que respeitará quem pensa diferente. De Brasília, Renata Rocha. A seguir, marcada a reunião entre representantes do sindicato e coordenador do PROCON de Criciúma. Ocorre nesta sexta-feira uma reunião entre representantes do Sindipetro e também o coordenador do PROCON de Criciúma. O ranking com o preço praticado pelos postos de combustíveis da cidade será a pauta do encontro. Após a divulgação do ranking do preço dos combustíveis, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON de Criciúma, continua o trabalho de fiscalização nos postos de combustíveis da cidade. Desta vez, o órgão quer saber por que os descontos nas refinarias da Petrobras não chegam ao consumidor final. Ao todo, desde o mês de setembro, a redução nos preços anunciada pela Petrobras ultrapassa 30%. O PROCON quer entender quem não está repassando essa redução, se são as refinarias, as distribuidoras ou os postos de combustíveis. Uma reunião será realizada nesta sexta-feira entre o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Santa Catarina, o Sindipetro, representante dos postos, e o PROCON para discutir a situação. O coordenador do PROCON de Criciúma, Gustavo Colla, explica que, apesar das constantes cobranças, também é necessário ouvir o sindicato para entender a situação dos postos de gasolina.
Segundo o coordenador, o presidente do Sindipetro já informou que uma das causas da não redução seria o preço do etanol, que está elevado. Na reunião, todas as dúvidas devem ser esclarecidas. A Ordem dos Advogados do Brasil de Criciúma tem um novo presidente. A jornalista Débora Correia nos traz mais informações. O resultado saiu por volta das 6 horas da tarde. Primeiro saiu aqui da subseção de Criciúma e logo em seguida o resultado então estadual. Eu vou conversar agora com o novo presidente, da subseção Criciúma, doutor Rafael Burgo. Como é que foi esse resultado ontem? Já está um pouquinho sem voz, cansado também dessa eleição? Então, Débora, foi uma eleição bastante acirrada no estado, Nós estávamos, a nossa chapa em Criciúma, apoiando integralmente a chapa 81, capitaneada pelo Rafael Horn, eleito presidente. E foi uma eleição bastante difícil, bastante dura, resolvida só nos últimos instantes, com uma diferença bastante apertada, mas ainda assim uma vitória. Em relação à eleição aqui, da subseção Criciúma, se fala, era uma chapa única, foi uma eleição tranquila. Você considera que foi ou realmente o trabalho, ele é o mesmo? Foi um trabalho desenvolvido, Foi um trabalho desenvolvido mesmo com chapa única que a gente estabeleceu. Fomos atrás dos colegas, visitar, conversar, ouvir, levar as nossas proposições, ouvir as ideias dos colegas. Primeiro, em razão da própria legitimidade de uma eleição que tem que se buscar. Segundo, por gratidão ao Fábio pela gestão vencedora que exerceu em Criciúma, por gratidão ao Paulo Brincas e ao Rafael Horn pela gestão vencedora que desenvolveram no estado. Então, ter saído em campanha, mesmo em chapa única, teve essas duas finalidades e, felizmente, um trabalho bem feito, um trabalho bem executado e que deu o resultado. A eleição estadual foi bem acirrada, Em Criciúma nós tivemos uma diferença de votos maior, mas nas outras subseções bem apertado o resultado. Isso. Em todas as subseções do estado as diferenças foram bastante reduzidas, considerando aí números de votos e não percentuais. Pelo que consta, ali Criciúma foi a maior diferença de votos em subseções em favor da chapa 81. Então, o que nos deixa muito motivados, muito contentes. Como é que está agora a expectativa, para assumir a presidência e os desafios a partir de agora nos próximos anos? A expectativa é a melhor possível. A gente recebe uma instituição muito bem encaminhada, muito bem gerida pelo Fábio, pela sua diretoria. Tem um nível de parceria muito grande com a seccional, tanto com o Paulo Brincas, especialmente com o Dr. Rafael Horn. É um grupo que nos ajudou a trazer a sede aqui de Criciúma, é um grupo que nos ajudou a trazer a conferência estadual aqui para Criciúma também, que desde 1991 não acontecia no sul do estado. Então eu não tenho dúvida que vai ter um nível de sintonia muito grande, vai ser mantido e trazer grandes realizações para a nossa subseção, para a nossa cidade, que a gente merece aqui pelo trabalho desenvolvido. Obrigada por conversar com a nossa equipe. Sucesso nessa trajetória. Muito obrigado, tudo de bom. E conversamos aí então com o Dr. Rafael Burgo, que assume agora a presidência da OAB Subseção Criciúma. Débora Correia para o Informe Região. A seguir, especialistas em nutrição apostam nos benefícios da decisão do governo tomada esta semana de reduzir o açúcar dos alimentos industrializados. Os especialistas em nutrição apostam nos benefícios da decisão do governo, tomada esta semana, de reduzir o açúcar dos alimentos industrializados. E o detalhe é que muita gente não tem noção de quanto consome. É como se fosse um prêmio. Eu consumo açúcar como se eu estivesse me premiando. O poder de atração do açúcar começa pelo olhar. Para muita gente resistir a essas delícias é quase impossível. O açúcar ele faz parte da dieta. A mulher tem ansiedade, o homem também tem ansiedade. Mas para a mulher a ansiedade dá um desejo enorme de açúcar, energia. Além do alimento, é um passatempo. Elaine teve câncer de mama, fez tratamento e foi curada, mas está proibida pelos médicos de consumir açúcar em excesso. Mesmo assim, não resiste. Eu como açúcar nas 3 refeições diárias, nos intervalos.
Eu consumo muito açúcar, muito doce. Casos como o de Elaine são cada vez mais comuns no Brasil. Tanto que o governo anunciou nessa semana um acordo com as empresas de alimentos para reduzir até em 62% a quantidade de açúcar nos produtos. Em média, o brasileiro consome 80 gramas de açúcar por dia. E esse número é o dobro do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Para a gente ter uma ideia do que significa isso, eu vou mostrar agora. São 18 colheres de chá como essa aqui. Se a gente colocar tudo dentro de um copo, vai dar isso aqui, ó. Esse é o consumo diário de açúcar do brasileiro. No copo ao lado a gente pode ver o que é recomendado pela OMS. Se a gente colocar um do lado do outro, a gente vai ver a diferença. 6 categorias de produtos serão afetadas. Entre elas estão os refrigerantes, biscoitos, bolos e achocolatados. E a pedido de nossa reportagem, a nutricionista foi ao mercado para mostrar a quantidade de açúcar em alguns produtos. Ela afirma que muitos consumidores não têm ideia de quanto consomem. Aqui eu trouxe um exemplo de refrigerante, né, de latinha. A média em uma latinha é de 30 gramas de açúcar, que seria essa quantidade aqui. Essa quantidade a gente não está acostumado nem a colocar em sucos, né, em outras bebidas. E quando a gente vê fisicamente o volume de açúcar dentro desse produto, se espanta. Aqui eu trouxe um pacote de biscoito ou bolacha. Uma das coisas também que esse projeto está para trabalhar é uma tabela nutricional mais clara. Porque aqui, né, nessa tabela do biscoito, ele se refere a 3 unidades de biscoito. E eu não conheço ninguém que consome só 3. Geralmente as pessoas consomem um pacote inteiro. Então, dentro de um pacote tem essa quantidade de açúcar. Mais ou menos. Em média, 45 gramas. 45 gramas Exato. de um pacote de biscoito. Exato. E nesses bolos industrializados, que já vem pronto, né? Esse pacote tem em média 250 gramas de produto finalizado, que seria o bolo. E só de açúcar, 85 gramas. Bom, agora vocês lembram da Elaine? Pois é, nós trouxemos ela aqui no mercado também para mostrar para ela a quantidade de açúcar que ela está ingerindo, como mostrou a nutricionista. Elaine, te mostrando aqui, são 3 produtos. Você consome esses produtos no seu dia a dia? Consumo. Todos? Todos. E mais alguns. Agora, você tinha noção que, por exemplo, um refrigerante tem essa quantidade de açúcar, um pacote de bolacha tem essa, e principalmente um bolo como esse leva tudo isso de açúcar? Você tinha essa noção? Não. Do refrigerante e do biscoito eu sabia, eu tinha noção que realmente é muito. Mas o bolo realmente me surpreendeu a quantidade. E agora, ao ver tudo isso, qual que é a sua reação? O que você pensa em relação à sua dieta? Eu vou consumir mesmo assim. É fato. O meu médico me proibiu de comer açúcar. Ele falou, você está proibida de consumir açúcar. Eu falei, mas eu não como açúcar. Eu como bolo, eu como torta, eu como pudim, eu não como açúcar. Então é uma coisa que faz parte da nossa rotina, está inserido na nossa cultura e é um hábito muito difícil de mudar, muito difícil. As pessoas precisam se conscientizar melhor e as indústrias também auxiliar nessa redução para não ter esse açúcar mascarado nos produtos. Bom, hoje no Primavera Saúde vamos falar dos cuidados com a pele no verão. Quem dá as dicas é o dermatologista Dr. Nager Monzert. O verão ainda nem chegou, mas o sol já dá as caras. E com ele vem também a preocupação com a saúde nesses dias quentes. A pele é uma das que mais sofre. Isso porque a falta de cuidado ou proteção pode causar muitos problemas de saúde. Cuidados com a pele no verão é o tema do Primavera Saúde desta quinta-feira em um bate-papo com o dermatologista Dr. Nager Monzert. O que eu sempre explico para os meus pacientes, eles vêm sempre com esse questionamento. Qual é o protetor que eu posso usar? É recomendável o protetor solar sempre com fator de proteção solar acima de 30, né? A diferença de eficácia, digamos assim, de proteção do fator 30 para um fator 70, ela é muito pequena. Digamos que um fator 30 proteja 94,6%. Um fator 70 vai proteger 98%. Então a diferença é muito pequena. Tanto é que se você for ver preço dos protetores solares, eles nem se diferenciam muito. Tipo assim, o 70 ele não é muito mais caro que um 30. Então às vezes a diferença de preço vai do laboratório, vai da tecnologia daquele protetor solar em si.
Mas o importante assim é que você se adapte àquele protetor solar. Se você tem a pele oleosa, que você use um protetor solar para pele oleosa. Estamos falando mais em rosto, né? Porque existe mais os protetores solares faciais e também os protetores solares corporais. Essa diferença é válida também? Porque tem os de rosto, os protetores labiais. Isso. Então, ele realmente traz um resultado diferente. É diferente, né? Porque, por exemplo, assim, os protetores corporais, eles são... Você não vai comprar os tubinhos pequenos, né? Que tem um valor agregado maior, que tem uma tecnologia para pele oleosa. Para o corpo, você pode comprar uns protetores solares, uns tubos maiores, mais em loção, mais fluidos, que eles sejam mais fáceis de aplicar. O Primavera Saúde vai ao ar logo após o Informe Região. Você pode acompanhar a TV Primavera de Criciúma por meio dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem a programação pelo canal 13 e os da GVT, canal 12. Olá, eu sou o Nagy Monzer, sou dermatologista e o nosso assunto é cuidados com a pele no verão. Bom, Primavera Saúde começa dentro de alguns minutos aqui na TV Primavera. O Informe Região de hoje fica por aqui e nós voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.